A paz de Cristo, graça e paz, meus amados. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Alberto Dias. Quero deixar uma palavra para a nossa meditação esta noite, que está lá em João, no capítulo 3, do versículo 3. Respondeu Jesus, disse-lhe: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho, porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui Jesus Cristo está falando sobre o novo nascimento. Para nós poder entender o novo nascimento, nós temos que voltar lá no Jardim do Éden, no início de tudo que Deus estava fazendo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus está falando assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que domine os peixes, as aves, os répteis, tudo que se rasteja, tudo neste mundo. Deus nos criou para dominar. No capítulo 2 do versículo 7, Gênesis, Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. No capítulo 2 ainda, no versículo 25, diz que Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam. E no capítulo 3 de Gênesis vai acontecer o pecado da desobediência de Adão e Eva, ao qual, se Deus tinha falado, se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer, mas esta morte é a morte espiritual, não é a morte física, porque Adão ainda vai morrer com 930 anos. Com o pecado de Adão e Eva, entrou 3 tipos de morte no mundo. A primeira, morte espiritual, morte física e o dano da segunda morte. O dano da segunda morte ela é opcional, eu vou te explicar. A morte espiritual, todos nós nascemos mortos espiritualmente. Por isso que Jesus vai dizer que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. A morte física, porque o homem veio ao pó e ao pó retornará. E o dano da segunda morte, porque ela é opcional, porque Jesus venceu a morte na cruz do Calvário, para que nós venhamos ter vida eterna com Deus. Jesus venceu a morte, por isso que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele vai dizer assim, antes de subir aos céus, ele vai dizer assim, não vos deixarei órfãos, deixarei o meu Espírito Santo Consolador para vos consolar. O Espírito Santo é o Consolador, é o ajudador. Por isso que Paulo, quando ele vai falar lá em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 13 e 14, dizendo assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade do Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, qual o penhor da nossa herança para a redenção e a possessão adquirida para o louvor de sua glória. No momento que nós nos arrependemos de nossos pecados, que tem um arrependimento genuíno, o arrependimento do grego é metanoia, é mudança de mente. Por isso que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 12, do versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que tu experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui ele fala da renovação da mente, é o arrependimento, é mudança de falar, mudança de pensar. Por isso que Jesus vai falar em Lucas 9:23, que todo aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A pessoa que nasce de novo, ela tem que renunciar. Ela tem que renunciar à natureza pecaminosa dela e aceitar a natureza de Cristo em sua vida. Que no momento desse arrependimento, que o arrependimento no hebraico quer dizer retornar. Retornar o quê? Retornar à origem que nós éramos antes da queda. E nós só conseguimos através do Espírito Santo. Te lembra que eu te falei em Gênesis 1:26 do domínio, para que tu domine os peixes, as aves? Então só consegue ter o domínio próprio através do Espírito Santo de Deus, que é um dos frutos do Espírito, que é o que? O domínio próprio. No momento que tu te arrepende, tu aceita Jesus de corpo, alma e espírito,
Porque Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:3, santificai-vos em corpo, alma e espírito. E santificação não é estar sem pecado, santificação é tu ter o domínio sobre aquilo que quer te dominar. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não deixarei ser dominado por nada. Por isso que ele também vai escrever, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o nascimento de novo é no momento em que tu começa a te santificar através do quê? Através da obediência da palavra. Porque o pecado entrou pela desobediência da palavra. E tu consegue ter novamente o nascimento pela obediência da palavra, a qual o Espírito Santo de Deus vai te dar o domínio próprio para tu vencer os obstáculos terrenos que a vida quer nos trazer para nós cair na perdição eterna, ao qual Jesus morreu na cruz do Calvário, nos tirando de um lago de fogo, nos tirando do lamaçal do pecado, limpando. Por isso que o que é nascido, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode dar o reino de Deus. Nascer da água é tu deixar a palavra de Deus, a palavra de Deus te lavar, a palavra de Deus te limpar. Nascer do Espírito no momento que através da lavagem, ao qual a palavra de Deus, ela nos limpa, retira da velha criatura, do velho homem, aleluia, os pensamentos. Se tu te prostituía, tu não te prostitui mais. Se tu usava drogas, tu não usa mais. Se tu era viciado em pornografia, tu não vai ser mais, porque não é mais essa natureza carnal que vai estar te impulsionando, mas sim o Espírito Santo de Deus. Então quer dizer que eu não vou ter mais pecado? Não, tu vai ter sim pecado, porque santificação não é estar sem pecado, porque lá em 1 João vai estar dizendo que aquele que disser que não tem pecado, ele já está pecando. Mas nós, irmãos, através de um arrependimento genuíno, a gente vai, que nem Jesus falou, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que bem-aventurados que choram? Porque nós sabemos, irmãos, que não é fácil renunciar aquilo a qual é o desejo da nossa carne. Por isso que Eva estava olhando com os olhos, atiçou o paladar e cegou o entendimento. E ela foi lá e pega o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e come. Mas teve um que venceu as mesmas tentações de Adão e Eva, os olhos, o paladar e também para cegar a mente, mas não conseguiu, o diabo não conseguiu, usou a mesma estratégia lá no deserto, quando Jesus vai jejuar 40 dias. Jesus está ali, ele vai dizer para Jesus, se tu é mesmo filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Mas Jesus vai dizer que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois ele vai tentar cegar os olhos de Jesus, leva Jesus no mais alto dos montes e diz assim, tudo isso aqui eu darei se tu prostrares e me adorares. Mas Jesus vai dizer assim, somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Depois ele vai tentar cegar o entendimento de Jesus, leva Jesus no mais alto do cenáculo e diz, aqui está escrito, atira-te daqui, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Mas Jesus pegou e fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus vai depois dizer, para trás de mim, Satanás. Por isso que lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, está ali dizendo, sujeitai-vos ou obedecei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O primeiro então é te se sujeitar, obedecer a Deus pela palavra. Porque no momento que nós estamos obedecendo a Deus pela palavra, já é um novo nascimento. Porque a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos fortalece a cada dia. É a palavra de Deus que nos dá ânimo para nos fortalecer. Por isso que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem através de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos dá, aleluia, ajuda a cada dia para nós estar na presença do Criador, na presença do Pai Celestial, porque Ele é santo, Ele é poderoso
Ele é digno, porque somente Ele pode fortalecer o fraco, levantar o caído. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não importa quantas vezes tu caiu, o que importa é tu te levantar, te colocar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o oleiro, quando ele vai fazer o vaso, em um dos processos, quando ele molda o vaso, ali ele vai colocar o vaso em uma temperatura ambiente. Foi feita a mesma coisa com Adão. Adão foi colocado em uma temperatura ambiente depois de feito. Foi colocado no jardim do Éden. E Deus falou para ele: não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui a água que Deus tinha tocado dentro dele, que é a palavra de Deus, simbolizando a palavra de Deus. Então ali estava sendo observado por Deus. Porque aquele que guarda a palavra, bem-aventurados os que leem, os que ouvem, guardam a palavra de Deus. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui, no momento em que tu vai ter... Por que tu guarda? Porque tu vai ter que usar a palavra para ir contra Satanás. Tu vai ter que usar a palavra nos dias maus, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as potestades malignas do inferno, contra os dominadores, principados, hostes da maldade, aqueles que querem fazer de nós uma marionete, querem fazer de nós, mas nós somos filhos de Deus, filho da luz. Seja um filho da luz através de tu ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que tem o poder para libertar. Por isso que Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta das algemas da ignorância, da escravidão, dos vícios, do pecado, da prostituição, as obras da carne. O que são as obras da carne, meu amado e minha amada? Nós vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 e 21, porque as obras da carne são manifestas, quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso que Jesus vai dizer que aquele que não nascer de novo não herda o reino de Deus. Porque a natureza que nós nascemos, a natureza em que nós nascemos, aleluia, é a natureza caída de Adão. Por isso que nós temos que nascer de novo. Porque aquele que não nascer de novo, porque aquele que nasce uma vez, ele morre duas. E o que nasce duas vezes, morre uma. Eu vou te explicar. Quem nasce uma vez morre duas, por quê? Porque vai morrer em uma natureza caída, sem arrependimento, sem se arrepender de seus pecados, vai morrer fisicamente e a morte eterna, ao qual Jesus venceu lá na cruz. Mas quem nasce duas vezes morre uma vez, por quê? Porque no momento em que tu nasce da tua mãe, mas depois tu nasce do Espírito, da água e do Espírito, é derramado sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. Então quem nasce duas vezes morre uma, porque a morte pode tocar somente no corpo, porque tem que se cumprir a palavra de Deus. O homem veio do pó e ao pó retornará. Então, aquele que nasce de novo, ele herdará o reino de Deus. O que acontece com uma pessoa que morre com Cristo? O corpo vai para a sepultura, o espírito vai para Deus e a alma vai direto para o paraíso. Quem morre sem Cristo, o que acontece? O corpo vai para a sepultura, a alma vai para o Hades, o Sheol, lugar de tormentos. Mas o Espírito vai... Mas por que o Espírito vai para Deus? Como está em Eclesiastes 12, 7. Porque aí nós temos que ir lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim: mas Deus
nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perda todas as coisas, assim as profundezas de Deus, porque tal dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem naquele que está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. O nosso Espírito é o ponto de comunicação entre o homem e Deus. Em Romanos 8,16 está escrito que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. E no nosso Espírito ali está testificado todo o nosso feito. Então quer dizer que a pessoa que morre sem Cristo, ela já está em um lugar de tormento eterno, mas no dia do juízo final ela vai se acordar, ali vai passar pelo juízo final, e o próprio Espírito dela vai testificar contra ela, porque no Espírito do homem está testificada a sua última fala, o seu último ato. Sem arrependimento, não vai ter como tu dizer para Deus, eu não tive oportunidade. Deus vai te mostrar todas as oportunidades que Ele te deu. Então por isso que eu te digo, meu amado, nascer de novo é renunciar a essa natureza pecaminosa e deixar a natureza de Cristo viver em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, se não me falha a memória, no versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus ao vosso corpo e o vosso espírito, a qual pertence a Deus. Deus pagou um preço por ti. Ele tomou sobre si os nossos pecados, transgressões, o castigo que nos trouxe a paz. Pelas pisaduras nós fomos sarados, como está lá em Isaías 53, nos versículos 4 e 5. Medite nessa palavra. Um novo nascimento. Você quer nascer de novo? Ora junto comigo neste momento. Soberano Deus e Altíssimo Eterno Pai, eu peço no Teu nome, Pai, que o Senhor possa, Pai, nos fortalecer a cada dia, porque nós sabemos que o processo de santificação, ó Pai, ele é contínuo, um processo contínuo todos os dias. E o arrependimento, Senhor, é um processo de todos os dias. Ajude essa irmã, ajude esse irmão, ajude-me também, Senhor, para que eu não venha olhar nem para a esquerda nem para a direita, para que eu não venha, Senhor, que eu não venha entristecer o Teu Espírito Santo, que eu não venha apagar, Pai, este fogo ao qual o Senhor acendeu em minha vida. Ajuda esta irmã, ajuda este irmão. A cada dia estou fortalecido, Senhor, pelo Teu amor. Posso estar fortalecido, ó Pai amado, pela Tua graça, porque o Senhor é o único Deus vivo, Pai, que fortalece. Pai, ajuda, Senhor, este irmão. O Senhor é o Deus que ajuda aquele que está triste. O Senhor, Pai, faz dele, Pai, ter felicidade, alegria. Porque a alegria é um fruto do Espírito junto com o domínio próprio. O amor, Senhor, a benignidade, a mansidão. Que nós possamos ter mansidão, ó Pai. Que nós possamos ter o domínio próprio, o amor, a alegria, a benignidade, a longanimidade. Que nós possamos estar, Senhor, fortalecidos pelo Teu amor, fortalecidos pela Tua graça. A Tua graça nos basta, a Tua graça nos fortalece a cada dia. Ajude esta irmã, ajude este irmão, nos ajude, Senhor, que nesta caminhada, este caminho estreito e apertado, que nos conduz à salvação, Pai amado, nós possamos, ó Pai amado, entender o Teu querer, o Teu propósito em nossa vida, que nós possamos estar firme, Pai, diante da Tua presença, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. E que esta palavra possa falar cada dia comigo e contigo. Porque nascer é todos os dias. Não é só uma vez. Arrependimento não é só uma vez, é todos os dias. Todos os dias nós temos que nos arrepender. Porque todo dia, cada dia,